Você sabia que, apesar da proibição clara da lei de Moisés, a prática de sacrifícios humanos aparece na história de Israel? E que os israelitas, muitas vezes, adoraram outros deuses além de Javé? Neste vídeo, vamos explorar as passagens bíblicas mais impactantes sobre o tema e entender o contexto histórico e espiritual dessas práticas. Jefté e sua promessa. O caso mais famoso de sacrifício humano na Bíblia é o de Jefté, encontrado em Juízes 11. Jefté fez uma promessa ousada a Deus em troca da vitória contra os amonitas. Mas a promessa teria um custo devastador. Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar triunfante da guerra contra os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins. Ela era única, sem nenhum outro filho ou filha. Ao vê-la, rasgou suas vestes e gritou: "Ah, minha filha! Estou devastado e desesperado, pois fiz um voto ao Senhor que não posso quebrar." O texto não deixa claro se Jefté realmente sacrificou sua filha como holocausto, mas muitos estudiosos entendem que sim, dada a gravidade do voto e a expressão holocausto, que implica sacrifício pelo fogo. Moloque e os sacrifícios de crianças. A idolatria aos deuses estrangeiros também levou Israel a práticas ainda mais sombrias. Um dos deuses mais abomináveis mencionados na Bíblia é Moloque, a quem se ofereciam crianças em sacrifício. Não ofereçam nenhum dos seus filhos para serem sacrificados a Moloque, e assim não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Apesar dessa proibição, várias passagens mostram que o povo de Israel cometeu esse pecado. Construíram os altares de Baal no vale de Ben-Hinom, para sacrificarem os seus filhos e filhas a Moloque, algo que eu nunca ordenei, nem mencionei, nem me veio à mente fazerem tal abominação, levando Judá ao pecado. A disputa entre os deuses. Mas por que Israel, repetidamente, voltava-se para outros deuses? Os deuses pagãos, como Baal, Azerá e outros, muitas vezes competiam com Javé pela adoração do povo. Elias se dirigiu ao povo e disse: "Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas, se Baal é Deus, sigam-no." Mas o povo nada respondeu. Os profetas eram enviados constantemente para chamar o povo ao arrependimento, como Elias no Monte Carmelo, onde ele confrontou os profetas de Baal em uma demonstração dramática do poder de Javé. Javé e os outros deuses. A própria história de Javé, o Deus de Israel, tem elementos intrigantes. Alguns textos sugerem que ele pode ter sido originalmente adorado em regiões como Midian ou Seir antes de ser centralizado como o Deus exclusivo de Israel. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Deus. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua herança. Esse texto pode sugerir que Javé era inicialmente um Deus atribuído especificamente a Israel, enquanto outros povos tinham suas próprias divindades. A Bíblia é muito mais do que um livro religioso, é um registro de conflitos espirituais, culturais e históricos. Os sacrifícios humanos, a adoração de outros deuses e a própria evolução do monoteísmo israelita nos mostram o quanto essas histórias são complexas e repletas de lições. E você, o que acha dessas práticas? Elas ainda encontram ecos no mundo atual? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo.